Bom dia. Bom dia. Sábado de manhã, todo mundo super animado. Senhor prefeito, Márcio Lacerda, amigo Márcio Lacerda, prezado Bellini e demais companheiros da mesa, prezados companheiros que estão complementando aquele trabalho que nós fizemos na teoria e que vocês estão dando sentido na prática. Esse tema que foi proposto, apagão de talentos, eu vou abordá-lo do ponto de vista, para ser um pouco mais pragmático, do ponto de vista de uma empresa e, no caso, a nossa empresa. O tema, ele pode ser acreditar que existe um apagão de talentos, pode ser um pouco forçação de barra, porque tudo depende muito da oferta e da procura de talentos, e a verdade é que o Brasil está passando por uma etapa de desenvolvimento em que não só é requerido talentos mais modernos, mais adaptados a novas ferramentas de trabalho e as dinâmicas de trabalho, mas também em quantidade. Em quantidade. E a matéria-prima desses talentos vem de vocês. É da escola e nas famílias que se formam os futuros talentos. De modo que, especialmente, a responsabilidade agora da escola integrada, a responsabilidade de vocês pelos talentos futuros é extraordinariamente grande. O Grupo Andrade Gutierrez é um grupo de investimentos com 16 bilhões de faturamento anual, o que gera 16 bilhões que serão distribuídos pelos vários stakeholders, pelos vários agentes que contribuem para esse trabalho. Mas o que nós retemos, efetivamente, e o que é importante, é essa geração de 230 mil empregos diretos nas nossas empresas. 230 mil empregos diretos, cá para nós, que é um desafio a todo dia, você imaginar que nós temos permanentemente sendo treinados nas nossas empresas, 15 mil pessoas, todo dia está sendo treinado. Então, é um trabalho que, evidentemente, diluído para cada empresa, mas nós temos um contingente, eu não sei, equivalente a uma cidade de 230 mil pessoas, mas é muita gente. E essa é a riqueza da empresa. As nossas atividades estão centradas, nossos investimentos em rodovias, através dessa empresa de concessões rodoviárias, que tem as concessões da Dutra, das estradas de São Paulo, da Ponte Rio Niterói, de energia com investimento na CEMIG, na usina de Santo Antônio, no saneamento na Sanepar, lá no Paraná, e no Waterport, que é uma empresa que opera saneamento e água no Porto de Santos, na área de construção, que é a tradicional atividade do grupo, que todo mundo conhece, que é a Andrade Gutierrez, que é a construtora Andrade Gutierrez, e a Zagop é a empresa 100% da Andrade, que opera na Europa, na África, na Ásia e no Oriente Médio. E na área de telecomunicações, a Oi, que está aí no Brasil todo, e a Contex, que é uma empresa de call center, grande responsável pelo volume de empregos que nós geramos. Só ela aqui em Belo Horizonte tem aproximadamente 12 mil funcionários. E também na área de saúde, com a Logimed, que por sua vez tem um projeto de parceria aqui com a Prefeitura de Belo Horizonte, no Hospital do Barreiro, que é essa PPP hospitalar do Hospital do Barreiro. Bem, nós estamos
já executamos, aí eu vou fazer a abordagem mais pela construtora, Andrade Gutierrez. Ela já executou mais de 1000 projetos e está espalhada pelo mundo, como vocês podem ver aí. Ela tem 50 mil funcionários em toda a cadeia de infraestrutura e a experiência em projetos nos 64 anos de existência da consultora Andrade Gutierrez, que é mineira, escritório lá no Gutierrez, lá na Avenida do Contorno, perto do Colégio Loyola, em hidroelétricas, aeroportos, termoelétricas, rodovias, usinas nucleares, ferrovias, plantas industriais, construção civil, refinarias, gasodutos, enfim, de tudo isso aí, já fizemos obras desafiadoras, que dá para destacar Itaipu, hoje a outra é Belo Monte. As próprias das 3 usinas nucleares fizemos 2, estamos fazendo a segunda, mas especialmente gasoduto que fizemos no meio da Amazônia, que foi um projeto de desafio inacreditável para o ser humano, para os funcionários, 4.000 funcionários que estavam dentro da Amazônia, em áreas absolutamente inacessíveis, em alguns lugares até mesmo por barco, não chegava nem de canoa lá. E também estradas que nós fizemos em áreas bastante remotas, tanto na África, quanto na América Latina, quanto a Porto Velho, Manaus, que foi feito no final da década de 60. Isso tudo, esse desafio todo é gente, é só para focar, é gente qualificada, é gente que tem que ser treinada. O cenário que nós nos encontramos hoje no Brasil é que o mundo está olhando para o Brasil. O mundo está olhando para os grandes eventos que o Brasil está promovendo, de Copa do Mundo e de Olimpíada. A infraestrutura necessária para o Brasil ainda tem um gap, nós não estamos num apagão de infraestrutura, mas nós estamos com uma deficiência de infraestrutura absolutamente palpável. Todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo anda em estrada, todo mundo anda em aeroporto, todo mundo sabe e não precisa de ficar aqui passando por cima disso. Mas nós também temos um problema muito sério na qualidade de ensino no Brasil. Eu estou focando Brasil, não especificamente nenhuma região, mas, e por que esse assunto? Porque é daí que sai a nossa matéria-prima, que é o talento. O talento vem das escolas, vem da qualidade dos ensinos. Transformar um ser humano num talento é uma tarefa complexa. Não se consegue só na escola, se consegue na família, na escola e no trabalho. E hoje em dia, nós temos, poderíamos realmente aí, forçando um pouco, temos um apagão de talentos por uma demanda maior que a oferta, por falta de mão de obra qualificada, às vezes geograficamente, por excesso de concentração de projetos em uma mesma área, onde, e o exemplo clássico é o Rio de Janeiro atualmente, tem muito projeto, muita obra, apesar de ser um estado que tem lá, sei lá, 13 milhões de habitantes, não tem mão de obra, está sendo importado mão de obra. As usinas hidrelétricas em construção na Amazônia, elas usam, por exemplo, Santo Antônio em Rondônia e Jirau, que é em Rondônia também, são 2 grandes usinas hidrelétricas, elas usam aproximadamente 22.000 funcionários nessas usinas. Belo Monte, que agora essas usinas estão terminando, daqui a 2 anos elas estarão terminadas. Belo Monte está num crescente, e Belo Monte terá 30.000 funcionários trabalhando no canteiro de obras. Hoje já tem 15.000 pessoas. Então, muitas vezes você não tem as pessoas no local, muitas vezes é o excesso de projetos no mesmo local, o fato que hoje nós temos um contingente de mulheres dirigindo moto scraper, aquelas máquinas gigantescas, as mulheres trabalhando,
fazendo malhas fazendo malhas de ferragem para estruturas, fazendo soldagem, soldando chapa em navio, e realmente essas mulheres são muito mais talentosas, e o justiça seja feita. Além de mais, elas aprendem bem mais fácil. O homem... Bom, um fator importante é que todo esse movimento, óbvio, gera demanda por aumento de salário. Quem que não quer aumento de salário? Todo mundo quer, custo de vida, etc. Mas o que acontece? Por exemplo, com a Copa do Mundo, que tem data marcada para começar, a Copa do Mundo tem data marcada, vai ser a Copa das Confederações no ano que vem e a Copa do Mundo no outro ano. Tem que ter estádio. E óbvio, os funcionários todos sabem também, os sindicatos também. Então vamos dar uma parada aí estratégica por um mês para negociar a remuneração. E aí o salário aumenta, o custo da obra aumenta, o prefeito reclama, o governador reclama, todo mundo reclama e o empreiteiro tem que pagar também. Porque o empreiteiro, né? Não é assim, prefeito? Funciona? Fala! E vai rodando. Então, essa dinâmica, que é da natureza, é normal, mas isso acaba trazendo um custo adicional e que faz parte da falta de mão de obra. Se vocês olharem esse gráfico, a importância, aí focando na importância da educação, são três gráficos que eu peguei emprestado, só para poder qualificar um pouco do que a gente está falando e da importância, e aí eu volto na palestra do Bellini, a importância da escola, a importância da liderança na escola, a importância de gestão na escola, a importância do foco para que a gente tenha talentos, porque hoje, isso aí estamos falando 2006, mas o 2009, 2010, desses dados já foram coletados também, então não mudou, a situação não mudou, ela é muito semelhante, mudou pouco. Mas vejam vocês que tanto do ponto de vista da classe mais alta da sociedade, que são os 25% mais ricos, ou dos 25% mais pobres, você veja que os 25% mais ricos, eles estão equivalentes a, no máximo, a média das populações dos outros países, em termos de capacitação. Ou seja, tanto faz aqui no Brasil ser rico, pobre ou médio, nós estamos mal. Não é questão de renda, nós estamos mal. Se nós olhamos o desempenho em leitura na língua pátria, aí é danado. São 38 países aqui, e todos aqueles que a gente gosta de comparar estão aqui. O Brasil é o 37º. Realmente penoso. E é essa mão de obra que vai entrar no mercado de trabalho. São esses os talentos que vão entrar no mercado de trabalho. Então, a qualidade dos projetos, a qualidade do trabalho para fazer um carro lá na Fiat, a qualidade dos projetos que vão ser executados por nós, a qualidade dos serviços que vão ser prestados para a sociedade, dependem do garoto saber ler, interpretar. E aí tem essa medição aqui, que fica um pouco mais dramático aí. 75% dos brasileiros não sabem interpretar um simples texto. Não sabem. 24% das crianças brasileiras repetem o primeiro ano do ensino médio. Na Europa e nos Estados Unidos é próximo a zero. Quando a gente fala em produtividade, quando a gente fala em competição, esses são os principais fatores que ficam ocultos e que não são considerados. Mas é daqui que sai a nossa deficiência competitiva, é daqui que sai o custo do Brasil, é daqui que sai a dificuldade de nós arrancarmos por um processo sustentável de desenvolvimento. E se não começarmos das escolas, realmente,
não é questão nem de ter mais ou menos desenvolvimento, mais ou menos crescimento. O apagão vai continuar do mesmo jeito. Veja, comparado com o México, com o Chile ou com a Índia, mesmo com a Índia, que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. No resultado do exame PISA 2009, 65 países, nós ficamos 57 em matemática. Isso é um horror. Isso é um horror. 53 em leitura e 53 em ciências. Em todas as categorias estamos atrás do México, do Uruguai, do Chile, da Rússia e da China. Então, esses dados eu tenho que considerar para efeito de avaliar a geração de talentos que eu preciso para a minha companhia. Eu preciso de avaliar a matéria-prima que a gente recebe. E na média, porque nós temos mão de obra muito básica, vocês vão ver aqui, uma mão de obra média e mão de obra muito capacitada. Nós trabalhamos em todo o perfil, em toda a árvore de recursos disponíveis, de talentos disponíveis na sociedade. Para mim, um excepcional pedreiro, ele é um talento que tem que ser preservado pela companhia. Mas como que faz um pedreiro que não sabe ler? E nós temos esse problema. Aqui, vocês podem ver. Se eu conseguir ver. Alô. Vocês vejam, por exemplo, fazendo a transição então da escola já para as empresas. Profissões que as empresas encontram em dificuldade de contratação: técnicos, produção, operações, manutenção, engenheiro mecânico. Olha para vocês verem o perfil. Tem de tudo, até administrativo. Desafios na contratação de profissionais. Escassez de profissionais, isso é uma pesquisa. Escassez de profissional capacitado é 83%, né? 81% da preocupação das empresas. Quer dizer, não tem profissional capacitado. 81% é o principal parâmetro e bem distante do resto. Falta de experiência é normal, é alto. Deficiência na formação básica. Enfim, mas o que eu queria destacar é esse aqui. Bom, para nós, o perfil do profissional que nós precisamos, ele mesmo, independente de onde ele estiver, ele precisa de ter um perfil multicultural, porque ele trabalha para a gente aqui. Se ele for um excelente profissional, eu vou precisar dele lá no Oriente Médio, eu vou precisar dele no Chile, vou precisar dele nos Estados Unidos, vou precisar dele em vários lugares. Então, eu preciso que ele tenha não só a capacidade, não quer dizer que ele tem que falar as línguas. Todos não precisam de ser fluente em línguas, mas ele tem que ter a capacidade de não se assustar com o primeiro tigre que passar do lado. Entendeu? Deixa o tigre passar. Porque às vezes é só a sombra do tigre, a gente não tem que assustar com a sombra. Tem que ser flexível, aberto às mudanças, trabalhar sob pressão. A companhia, nós trabalhamos com o conceito de performance. E performance é uma coisa que nós precisamos de existir também nas escolas. Tem que ter medição, por isso vocês aplicam testes, por isso os alunos que não têm performance são excluídos e vão para outro tratamento, é dado outro tratamento, porque não tendo performance não dá para crescer, porque se ele passar por favor, ele vai chegar na 4ª série e não vai saber interpretar um texto, como 75% da população. Curiosidade, vontade de aprender, independe de qual é a profissão, tem que ter curiosidade. Estar bem informado.
empatia com a organização, gostar de trabalhar na empresa que trabalha, habilidade de comunicação, saber se interagir, trabalhar em conjunto, trabalho em grupo. Todas as atividades nossas requer trabalho em grupo. E capacidade técnica, evidentemente, e responsabilidade com entregas, performance. O que nós estamos fazendo nesse cenário? Nós estamos trabalhando na capacitação profissional, através de um programa chamado Capacitar, que nós temos internamente. Nós estamos trabalhando num programa de alfabetização, que é sério, e tem centenas no programa de alfabetização. O Capacitar foca em capacitação de mão de obra interna para as funções de demanda, profissionais qualificados. Por exemplo, nas obras de Hidrelétrica de Belo Monte, nós estamos formando 4.297 profissionais, e na usina nuclear de Angra 3, nós estamos formando mais de 1.000 profissionais para as etapas que nós estamos. Alfabetização, programa específico para a alfabetização de adultos em parceria com entidades, são implantadas nas obras e canteiros. Todas as nossas obras têm programa de alfabetização. O que estamos fazendo, além do mais, formação de base. Temos um programa internacional, aí já na outra ponta, formação internacional de trainees e formação de talentos AG, estagiários e júniores. Então nós temos um programa intensivo para formação de gente. Trainee, o Programa Internacional Trainee forma jovens profissionais para que tenham uma visão estratégica e sustentável dos negócios, de forma a conhecer a empresa globalmente. Só para ter uma ideia, viu, Bellini? Este programa teve esse ano 36 mil inscritos, de 28 países, e foram selecionados 20, sendo que do Brasil são 12 e 8 de outros países. Então, a importância de como a gente precisa de trabalhar e trazer outros recursos para miscigenar nosso próprio canteiro de recursos humanos. Talentos AG, desenvolver estagiários e executivos júniores dentro da empresa. Retenção de talentos. Retenção de talentos é extremamente importante, que você forma. E talento, mais uma vez, na cadeia toda. Não é uma questão só do bonitão que está lá no escritório, o gerente, o trainee, não. É toda, retenção de talento na cadeia toda. Nós temos pessoas que trabalham com a gente na área de hidrelétricas, que estão conosco desde a construção de Itaipu, que foi em 1974. Pessoas foram formadas lá e que são os barrageiros, chamam de barrageiros. E esses barrageiros estão conosco até hoje. Então, nós temos pessoas que são especialistas em determinadas estruturas, determinados trabalhos, e nós retemos ele. Quando não tem obra, ele está lá na empresa, não está trabalhando, está estudando, está se preparando, porque vai ter um dia. Cultura organizacional e foco em gente. Essa cultura organizacional, especialmente foco em gente, é realmente o que nós acreditamos ser a razão de sucesso futuro da companhia, do presente e do futuro. Nós seremos uma companhia melhor se nós tivermos, por estarmos em 40 países, se nós tivermos uma cultura forte, única, que promova a identificação do profissional com a empresa. E aqui, está meio pequenininho aqui, mas o primeiro princípio, o primeiro valor dessa cultura... Mas eles não. Eu tenho que compartilhar a dificuldade com ele. Mas o primeiro princípio é dedique-se a gente. Então, esse princípio, dedique-se a gente, ele é inalienável. Todos os executivos da companhia, todos, nós temos na construtora 1.200 executivos, todos os 1.200 executivos, eles são medidos, aferidos e checados anualmente
por processos internos, ter prática que assegurem que eles estão com a prática desses princípios e que eles estão difundindo esses princípios dentro da base de funcionários da companhia. O que significa é que os funcionários dos nossos executivos têm que se dedicar a gente, têm que saber o que acontece com o funcionário, têm que conversar, têm que entender, porque esse é o caminho para você saber quem é, por exemplo, o melhor ou o pior. E aqui tem a meritocracia. Tem que ter espírito de dono. Ele tem que sentir que ele é dono. E estes símbolos aqui, eles têm esse significado. Tem que pensar grande. Tem que olhar para o mundo e querer olhar mais, e desejar mais para si próprio e para a empresa. Então ele pensar grande. Tem que ter capacidade de se autodesenvolver. Tem que fazer com qualidade. Tem que fazer as coisas com segurança, tem que trabalhar duro, como todos nós. Então, todo mundo, trabalhar duro, cultivar relacionamentos, como o Bellini falou, o relacionamento é a base, não só interna, como externa, comercial da companhia, e por aí vai. Então, gente é o principal, que é com gente que nós fazemos tudo isso acontecer. Foco em gente. Reconhecimento e perspectiva de carreira são os principais atrativos para você reter talentos. Reconhecimento significa, numa empresa, significa as pessoas terem chance e plano de carreira, chance de crescer, chance de se preparar melhor, chance de participar dos resultados de maneira diferenciada também. Significa ganhar dinheiro também por ter produzido melhor e com resultados melhores. Na Andrade, cuidar de gente é uma responsabilidade absolutamente intransferível. Todo executivo tem que ter na sua cabeça que gente é a principal função, a principal insumo de resultado da companhia, e é a razão de ser da companhia. Nós somos uma empresa prestadora de serviço, então nosso investimento maior é em gente. Eu não vou falar dos outros planos, porque isso aqui ficaria extenso demais, mas na Contax, por exemplo, nós temos permanentemente em treinamento, todos os dias, 5 a 6 mil pessoas em treinamento, permanente. E nesse treinamento envolve não só preparação de novas pessoas para vir a substituir as que eventualmente saiam, mas também cursos de MBA, cursos universitários e a Universidade Contax interna. Na mesma situação, nós temos a OI, com esse mesmo programa, a CEMIG e a CCR. No global, são 15 mil pessoas sendo treinadas, 15 mil pessoas permanentemente, que saem das suas escolas, que vêm para nós, e que nós precisamos de cada vez que saiam melhores, que saiam cidadãos melhores e que saiam pessoas mais bem preparadas. De modo que eu gostaria de agradecer e parabenizar vocês por essa etapa que vocês estão passando do treinamento, que é um trabalho que nos orgulha demais no Conselho Superior, no Conselho Estratégico da FIENG, como o Bellini colocou, e realmente eu pediria uma salva de palmas para o Bellini, porque ele é que conduz tudo isso com uma dedicação inacreditável. Muito obrigado.